A União Europeia aprovou a criação de um fundo de armamento de 150 bilhões de euros. Os ministros que representam cada um dos países do bloco aprovaram a criação de um esquema chamado SAFE, que é a palavra segurança em inglês. Esse sistema vai utilizar empréstimos conjuntos da União Europeia para os investimentos em segurança. Essa decisão é uma reação ao temor de um ataque russo contra a Europa, como um avanço da guerra da Ucrânia, e também uma reação à incerteza sobre o compromisso dos Estados Unidos com o continente europeu depois da chegada de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos. Desde a invasão russa na Ucrânia em 2022, os países da União Europeia já aumentaram os gastos com defesa em mais de 30%. Lorival Santana já volta comigo. Lorival, já era esperada, né, a criação de algum movimento? É um bom começo? É um começo bastante tímido. Os Estados Unidos investiram 860 bilhões de dólares em defesa no ano passado. Todos os outros países da OTAN somados, que são 31 países, investiram 360 bilhões de dólares. Então, os Estados Unidos representam 70% do orçamento de defesa da OTAN. As tropas de prontidão dos Estados Unidos representam de 40% a 45% das tropas de prontidão da OTAN. Então, isso mostra que o gap ainda é gigantesco e não serão 150 bilhões de euros que preencherão esse gap. Mas, como você disse, é um começo, está progredindo dentro da Comissão Europeia o plano de investir 800 bilhões de euros em defesa nos próximos anos. E a aprovação desse plano de 150 bilhões é um passo nessa direção. A dificuldade da União Europeia é que ali existem países que são pró-Rússia, governos que são favoráveis a Putin, que foram colocados no poder com a ajuda dele. São governos de extrema-direita, como o Viktor Orbán, da Hungria, o primeiro-ministro Robert Fico, da Eslováquia, e assim por diante. Então, por isso, esses governos, eles sabotam essas tentativas. Agora tem eleição na Polônia e o partido PIS, que é também apoiado por Putin, é favorito, eleição para presidente da Polônia. Então, embora o sistema seja parlamentarista, essa área de defesa e política externa, o poder se concentra nas mãos do presidente da Polônia. Então, como se vê, existem muitos desafios para a União Europeia assumir uma posição mais coesa com relação a essas questões. O que acaba entrando em jogo é o poder econômico dos principais países europeus, como a Alemanha, o Reino Unido não pertence à União Europeia, mas como a Alemanha, no outro fórum, no fórum da OTAN, o Reino Unido tem uma influência grande. Mas a Alemanha e França tentam dar as cartas, pressionar esses países pró-Rússia a permitir a aprovação desses projetos mais arrojados. Claro. Agora, Lorival, tem uma mudança aí também quase cultural, né, de não desviar, por exemplo, a alocação de recursos para questões bélicas, né? A Europa se desviou desse objetivo aí há muito tempo, mas o mundo é outro, quer dizer, as ameaças são aí, elas não são irreais, elas não são abstratas, elas são concretas. A gente está tratando aqui do que pode ser um bom começo. Existe alguma conta para dizer, olha, para a União Europeia fazer frente à ameaça que ela tem hoje, ela teria que investir 3 vezes isso, 5 vezes isso? Enfim, dá para a gente imaginar alguma coisa nesse sentido? Em quanto tempo? Sim, seria um aumento substancial. Não há assim um valor, mas a gente pode pensar, por exemplo, que os Estados Unidos investem 3,6% do PIB em defesa, e é um PIB muito grande. Sim. Então, os países da OTAN, eles estão tentando chegar aos 2%. Alguns já ultrapassaram, outros não. Mas a gente precisa pensar que a União Europeia e a OTAN, fora dos Estados Unidos, precisam chegar no mínimo a 3,5%. E se quiserem correr atrás do que já não foi feito,
teria de levar para 5% do PIB, algo nessa envergadura, principalmente por não poder mais contar com os Estados Unidos para conter a Rússia. Pelo menos não no curto prazo, né? É. Obrigada, Lorival.